Atos capítulo 2, né? Quando a gente abre Atos capítulo 2, o pessoal começa a dar glória, né? Já começa a glorificar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram ou foram vistos distribuídos entre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo privilégio de aqui estarmos reunidos para mais uma vez te adorarmos, te rendermos louvores e aprender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja nos falar. Que nessa noite, através do teu Espírito Santo, o Senhor possa iluminar a nossa mente e compreender a porção da tua palavra, a fim de que seja alimento, proporcionando aos nossos corações consolo, edificação e exortação. Que assim seja, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, no nome bendito do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, Atos capítulo 2, apesar de uma passagem bastante bela, o Atos capítulo 2 é um momento de grande expansão da igreja, onde acontece uma grande expansão da igreja, um momento de divisor de águas da igreja na época dos apóstolos. É também um dos textos mais discutidos ao longo dos séculos, na verdade, discutidos e motivos, inclusive, de interpretações que geraram muitas divisões ao longo da história da igreja. E a nossa intenção nessa noite não é entrar na polêmica propriamente dito, mas apenas refletir o momento em que a igreja estava vivendo naquele momento. 120 irmãos reunidos todos em um mesmo lugar, e de repente foram vistos, ouviram um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e eles de repente começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É um momento em que foi marcado a história da igreja, o derramar do Espírito Santo, onde foi o cumprimento da promessa de Jesus. Jesus havia dito isso, de que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém até que do alto ele fosse revestido de poder, até que tivesse autoridade vindo do alto. E isso ocorreu justamente nesse dia de Pentecostes, alguns dias depois de Jesus subir aos céus, ao período após a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição. Então os discípulos estão reunidos quando são recebem da parte de Deus uma presença tremenda do derramar do Espírito Santo, mudando a vida deles e mudando a vida da igreja. Sobre essa passagem, sobre esse cumprimento dessa profecia, o que nós poderíamos falar acerca do texto que nós acabamos de ler? Antes de comentarmos, fazemos algumas observações de como aquela igreja estava preparada para viver aquele momento. Sem sombra de dúvida, eles precisavam da ação do Espírito Santo entre eles. Sem sombra de dúvidas, esse momento vivido nos primeiros versículos do capítulo 2 do livro de Atos, os versículos que lemos e os versículos seguintes, eles mostram claramente que houve um divisor de águas na vida da igreja. A igreja necessitava do derramar do Espírito Santo para avançar, como de fato avançou, com a presença do Consolador entre eles, avançando, ensinando, consolando, exortando e edificando a vida daqueles irmãos que estavam sendo lapidados pela ação do Espírito no meio deles. Mas o que o texto nos mostra, meus queridos, é que aqueles irmãos estavam se preparando através de algumas atitudes, e é sobre essas atitudes que estão implícitas ou explícitas nos versículos seguintes do capítulo 1 que nós gostaríamos de fato de refletir um pouco. O que nós podemos observar nesse texto é que de fato a promessa de Deus se cumpriu, e todos nós estamos na expectativa de que Deus possa cumprir também as suas promessas na nossa vida, e a Bíblia está repleta de versículos, de passagens lindas, de lindas promessas da parte de Deus para o seu povo, da parte de Deus para a sua igreja, da parte de Deus para todos aqueles que são sinceros e quebrantados de espírito. Deus tem promessas, e as promessas de Deus, elas estão de pé para serem cumpridas na vida daqueles que estão vivendo de uma vida fiel, leal ao nosso Deus e ao nosso Pai.
aqueles irmãos, 120 irmãos, alcançaram a graça, a bênção de Deus de desfrutar do cumprimento daquela profecia, a profecia do derramar do Espírito Santo. De uma maneira maravilhosa começaram a falar noutras línguas, e as línguas nesse texto mostram claramente o propósito de alcançar as multidões que naquele local estavam. Deus é estrategista, e Deus não perderia a oportunidade de levar a mensagem de Jesus aos 4 cantos da terra daquele mundo de então. E a Escritura vai nos mostrar que em Jerusalém, em decorrência da festa de Pentecostes, havia várias nações que para lá estavam, pessoas de várias nações que estavam ligados ao povo judeu e que lá estavam, a fim de festejar, a fim de celebrar e a fim de participar de toda a cerimônia religiosa que havia na festa do dia de Pentecostes. E todas essas pessoas lá estavam para mostrar toda a devoção ao judaísmo de então. Mas agora, essas pessoas de várias nações, de vários povos, de outros idiomas, agora são alcançados de uma maneira maravilhosa, assombrosa, milagrosa, pela mensagem do Evangelho, através da língua daqueles pescadores, camponeses, homens simples e mulheres simples, que foram usados por Deus a fim de, através da sua pregação, alcançar as multidões que lá estavam. O texto fica claro nos versículos que se seguirão, no versículo de número 6, por exemplo, de que as multidões que lá estavam ficaram admirados, extremamente admirados, ao observar de que aqueles homens simples, humildes, pescadores, agricultores, lá estavam reunidos 120 pessoas, e que eles sabiam, alguns deles, de que a origem deles eram judeus, eram lá de Israel, mas eles estavam tendo a capacidade de falar na sua própria língua de nascido. Fica claro no versículo de número 6, fica claro no versículo de número 8, fica claro no versículo de número 11, de que o que estava acontecendo e que deixavam todos atônicos é que eles conseguiam compreender a mensagem que estava sendo pregada. O que nós vemos aqui é que aquele grupo de irmãos simples, sem muita cultura, sem a capacidade de dominarem 2 ou 3 idiomas, mas naquela ocasião, movidos pela ação do Espírito Santo, eles foram capacitados em falar em vários idiomas das pessoas que lá estavam presentes, e essas línguas levaram as pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho. O versículo vai nos dizer qual era o conteúdo dessas línguas, o que essas línguas falavam. O versículo de número 11 vai dizer que aquelas pessoas, os prosélitos que lá estavam, aqueles que estavam lá a passeio ou pelo ritual, o texto vai nos dizer que eles estavam lá e que eles ouviam na sua própria língua o conteúdo daquelas línguas que estava sendo falado. E do que essas línguas falavam? Versículo 11 vai nos dizer que aquelas línguas falavam das grandezas de Deus. Então as grandezas de Deus estavam sendo anunciadas por aqueles homens simples e pequenos, e as multidões das nações que lá estavam acabaram sendo alcançadas por aquela mensagem, tocadas pela mensagem. O resultado final dessa pregação, o resultado final de anunciar as grandezas de Deus, é assumido depois a dianteira dessa ministração do próprio Pedro. No versículo de número 14, Pedro toma a dianteira, explica o que está acontecendo, abre e ilumina a mente das pessoas, dizendo: eu sei o que está acontecendo, é a ação de Deus que está acontecendo. Esses homens não estão embriagados como alguns de vocês estão pensando. Esses homens estão sendo utilizados por Deus para fazerem o que estão fazendo, e estão sendo alvos, fruto da promessa, da profecia de Joel lá atrás. O resultado final disso é que a partir do versículo de número 37, nós vamos ver uma multidão de pessoas se arrependendo, entenderam a mensagem, se arrependeram, e no versículo de número 41, o que acontece? 3.000 pessoas são alcançadas pelo Evangelho, 3.000 homens naquele dia são batizados. São batizados porque um grupo de 120 irmãos entenderam e se prepararam para viver aquele momento, usaram os seus lábios, foram usados pelo Espírito Santo para anunciar as grandezas de Deus, e Pedro fora levantado, aquele mesmo Pedro que
negou Jesus 3 vezes, agora se levanta com intrepidez e ousadia, prega a palavra de Deus, anuncia as grandezas de Deus. 3.000 almas são batizadas naquele dia. Algo maravilhoso, estrondoso. A ação sobrenatural de Deus toma conta daquele lugar de uma maneira assombrosa, e o milagre acontece. Vidas começam a se render a Jesus, vidas começam a se quebrantar, tentando entender qual o caminho de volta, o que eles devem fazer para demonstrar o seu arrependimento. Eles entendem o Evangelho de uma tal maneira que eles dizem: e agora o que nós vamos fazer? Qual o passo que nós devemos dar? Porque nós já entendemos como acontecem as coisas, nós entendemos que Jesus é o Cristo, nós entendemos que Deus o fez Senhor e Cristo, nós entendemos de que nós, o povo judeu, matamos o Jesus, o Cristo de Deus, e agora nós estamos arrependidos, nós precisamos saber que direção tomar, qual atitude nós devemos tomar. Pedro então vai dizer: arrependam-se, sejam batizados, e naquele mesmo dia eles assumem esse compromisso de serem reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus, e começam a trajetória dessa igreja que mexeu com a estrutura do mundo naquela época. Mas nós gostaríamos de pensar, meus queridos, quando nós vemos isso, nós vemos essa maneira, a maneira que Deus utilizou, a maneira que o Espírito Santo utilizou cada irmão naquele momento, a mensagem e o resultado final: 3.000 almas. Agora nós gostaríamos de pensar um pouco, meus queridos, de qual foi a atitude desses irmãos antes de tudo isso. Qual foram algumas atitudes que esses irmãos, antes do derramar do Espírito Santo sobre a vida deles, teve? Porque eu acredito que todos nós desejamos também ser usados tremendamente pelo Espírito Santo. Todos nós desejamos ser movidos pelo Espírito Santo. Todos nós desejamos ser uma igreja fervorosa, ardente, onde os dons e o fruto do Espírito, principalmente o fruto do Espírito, sejam manifestos. Mas quais os caminhos que devemos tomar? Quais atitudes nós precisamos demonstrar? Quais atitudes esses irmãos tomaram enquanto esperavam o cumprimento da promessa? Quais atitudes esses irmãos tomaram enquanto a promessa não acontecia e enquanto eles apenas estavam debaixo da promessa, na expectativa de que a qualquer momento Deus podia fazer algo grande no nosso meio? Então, o primeiro fato que nós precisamos entender é de que Deus deseja fazer coisas grandes no nosso meio. Deus deseja fazer coisas grandes através de nós. Deus deseja fazer coisas grandes neste lugar. Deus deseja, de uma maneira maravilhosa, usar a minha e a sua vida de uma maneira poderosa, a fim de alcançar tantos ao nosso redor que necessitam de uma palavra de consolo, que necessitam de uma direção, e que Deus deseja usar pessoas tão pequeninas quanto pescadores e camponeses, mas tão simples como eu e como você, para alcançar o coração dessas pessoas, anunciando as grandezas do nosso Deus, a grandeza do seu amor, a grandeza da sua glória, a grandeza da sua majestade, a grandeza do seu perdão, a grandeza da sua fidelidade, a grandeza da sua misericórdia, a grandeza da sua graça sobre as nossas vidas, a grandeza do plano da salvação, a grandeza do seu Filho Jesus, a grandeza do seu cuidado ao enviar o Espírito Santo para que pudesse agir na igreja enquanto se prepara para encontrarmos o Senhor Jesus, seja hoje ou seja daqui a algum tempo, na eternidade, através da sua vinda ou através da nossa partida, estarmos prontos para aquele grande dia. Quais atitudes aquela igreja tinha? Como eles se preparavam para aquele grande momento? Abra sua Bíblia no versículo 1, numa página anterior, em Atos, no capítulo 1, nós começamos a ver algumas atitudes que aqueles irmãos tiveram, que estão implícitas ou explícitas nesse texto, que mostram claramente que eles tiveram uma postura, porque ninguém deseja ser usado pelo Espírito Santo, ninguém deseja ser usado de uma maneira poderosa na nossa geração, ninguém deseja ter uma igreja vibrante, viva, avivada, florescendo, crescendo, expandindo, cumprindo a sua missão de ganhar almas, sem se submeter a alguns requisitos básicos para que isso aconteça. Observe que no versículo 4 haverá a instrução do próprio Senhor Jesus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
a qual disse: de mim ouviste. Versículo de número 11 vai nos dizer qual foi a atitude dos discípulos em relação a essa ordem de Jesus. Jesus vai dizer: vão para Jerusalém e lá fiquem até aguardar a promessa. No versículo 12, depois de Jesus ser assunto aos céus, no versículo 12 nos diz: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Oliveira, que está distante da cidade a jornada de um sábado. Voltaram para Jerusalém. Eles receberam uma instrução de Jesus que eles deveriam permanecer em Jerusalém, e imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Eu aprendo que não haveria possibilidade alguma de algum dos irmãos que ouviram a promessa, que receberam a promessa, que receberam a instrução e a ordem de Jesus: volte para Jerusalém, se ele simplesmente dissesse: vou para um outro lugar que não seja Jerusalém. Eu vou para Jericó. Nessa época do ano, Jericó está maravilhosa. Eu vou esperar o cumprimento da promessa em Jericó. Eu vou esperar em Damasco. Eu vou esperar em Tarso, em Tiro, em Sidom. Eu vou esperar em Roma, na Itália. Eu vou esperar em alguma outra cidade circunvizinha. Eu vou esperar na Síria. Certamente, a pessoa que pensasse dessa maneira não seria alcançada pela promessa, não teria sentido derramar o Espírito Santo e não seria alvo da ação do Espírito Santo a fim de alcançar outras pessoas. Aqueles que desejavam, aqueles que foram alcançados pela promessa do derramar do Espírito Santo, precisavam entender que precisavam obedecer. Eles precisavam entender que sem obediência não há o derramar do Espírito Santo, que sem obediência não há avivamento, que sem obediência não há expansão, não há crescimento, não há possibilidade de vidas serem alcançadas se não há obediência. Se há rebeldia, se há entrave, se há luta com Deus, se Deus de fato não pode ser e não é o Senhor da minha vida, não há possibilidade de ter seu alvo das bênçãos e das promessas de Deus. Aqueles irmãos, para que fossem alcançados pela promessa, para que fossem instrumento de Deus, depois de serem alcançados por essa promessa, precisavam entender que Deus tem prazer na obediência. E aí, nos nossos dias, onde há o desejo constante de nos autoafirmar, de mostrar que nós conseguimos dirigir o nosso próprio caminho, de que nós chegamos a uma maturidade e sabemos muito bem como dirigir a nossa vida, mais do que nunca nos nossos dias de tanta independência, onde as pessoas têm anseio de chegar a uma certa idade, os adolescentes, os jovens, para que possam tomar as suas próprias decisões. Se a igreja, se eu e você deseja ser alcançado pela presença do Espírito Santo e marcar essa geração de uma maneira positiva, como alguém que foi usado como instrumento de Deus, aprenda a obedecer a Deus. O caminho da discordância, de questionar as ações de Deus, é o caminho que nos levará à morte. Esperar ser alvo das bênçãos de Deus, estando em desobediência com Deus, é uma loucura, é um desperdício de tempo. Se nós desejamos de fato ser alvo das bênçãos, das dádivas que Deus tem preparado para a sua igreja, para mim e para a sua vida, aprenda a obedecer a Deus. Aleluia. Coloque isso como prioridade da sua vida. Não há possibilidade de ser alvo das bênçãos de Deus em outro local que não seja em Jerusalém, porque Jerusalém é o centro da vontade de Deus para a sua igreja, e Deus deseja que você e eu e essa igreja esteja no centro da vontade de Deus, para que só assim a presença do Espírito Santo venha sobre a nossa vida. Aleluia. Quando estivermos em Jerusalém. E porque as coisas às vezes não vêm, não acontecem do tempo que nós esperávamos, ou que nós ansiamos ou desejamos, porque às vezes nós não estamos em Jerusalém. Insistimos em vaguear, insistimos em passar uma temporada na Síria, em Sidom, em algum lugar que de alguma forma seja mais atraente, mais confortável, e nos esquecemos de que o centro da vontade de Deus é o lugar que nós precisamos estar. Senhor, eu quero estar em Jerusalém. Nos faz lembrar os dois caminhos, os discípulos no caminho de Emaús, que estavam indo sentido contrário a Jerusalém, já estavam indo embora, já tinham feito as malas para retomar a sua vida na sua cidade.
cidade. Mas foi no caminho de Emaús que o Senhor os encontrou e trouxe de volta para Jerusalém. Emaús não é o seu lugar é Jerusalém. Emaús é decepção, Emaús é frustração. Emaús é o lugar de contar a história de um homem chamado Jesus, que nós esperávamos que fosse o Messias, mas que ele morreu, foi julgado e condenado e está morto. Emaús é o lugar de contar histórias tristes, é o lugar de demonstrar expectativas frustradas. Jerusalém é o lugar de ver Jesus. Jerusalém é o lugar de ser alcançado pela graça de Deus. Jerusalém é o lugar de ver Jesus depois dos 3 dias. Jerusalém é o lugar de ser alvo do cumprimento da profecia de Joel, de ter um grande derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se desejamos ser uma igreja vibrante, viva, avivada, se desejamos de fato ser alguém cheio da presença do Espírito Santo para marcar essa geração, não existe possibilidade de ser obediência. Obedeça, aprenda a obedecer. Nada mais triste do que ver a desobediência. E há um texto lá em Samuel que vai nos dizer que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria aos olhos de Deus. Então aquele que é rebelde, que é desobediente, ele pratica algo que ele mesmo condena, pois ele condena a feitiçaria, mas ele mesmo está cometendo um pecado que é semelhante a ele, porque a rebeldia, a desobediência é como o pecado de feitiçaria aos olhos do nosso Deus e do nosso Pai. Obediência é o melhor caminho para alcançar o coração de Deus. Amém? Nós podemos observar, meus queridos, que aqueles amados irmãos que lá estavam tinham uma expectativa. Observe que nos versículos de número 6 ele vai dizer: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaurarás o reino a Israel? No versículo de número 10 vai nos dizer: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao seu lado. Os olhos deles, as atenções deles estavam voltadas nesses 2 versículos para Jesus. Jesus era o alvo da atenção. E o alvo da atenção na expectativa de dizer: Senhor, nos oriente, nos dê informação. Quando será a restauração de Israel? Agora os olhos deles se voltam para Jesus, não para ouvir de Jesus uma resposta, mas enquanto Jesus está subindo aos céus, eles estão contemplando o momento em que Jesus é recebido nas alturas. E é interessante porque nenhum de nós estávamos lá para ver esse momento majestoso em que Jesus foi recebido nos céus. Mas podemos ser alvos do cumprimento também de uma profecia do capítulo de número 1, onde nos diz que esse Jesus que eles viram subir é o mesmo que nós podemos ver descer. É o mesmo. O mesmo Jesus que subiu aos céus é o mesmo Jesus que podemos vê-lo descer. É a nossa expectativa. Então, aqueles que de fato desejam ser alvos e serem usados como instrumentos de Deus de uma forma poderosa, aqueles que desejam ser usados por Deus de uma forma maravilhosa, a fim de alcançar as pessoas que estão perdidas, anunciando as grandezas de Deus, são pessoas que estão dispostas a obedecer e são pessoas que têm os olhos fitos em Jesus. Estão interessados em ouvir de Jesus aquilo que pode mudar as suas vidas. Não apenas aquilo que pode mudar as suas vidas, mas olham para Jesus com o ardente desejo de vê-lo novamente. A igreja que vai suportar toda essa pressão que o mundo está nos nossos dias é uma igreja que não se esquece de que Jesus subiu, mas que Jesus voltará. Essa é a igreja que vai permanecer vibrante. É essa igreja que vai permanecer viva, avivada. É essa igreja que vai descer de ganhar almas para Jesus. É essa igreja que vai começar a se policiar na sua maneira de agir, na sua maneira de ser, na sua maneira de vestir, na sua maneira de pensar, naquilo que vê,
na sua maneira de agir, de agir e reagir. É essa igreja. É a igreja que sabe que Jesus vai voltar. E por incrível que pareça, boa parte daqueles que se dizem cristãos, eles se comportam de uma maneira que demonstram pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelas suas ações, que parece que eles não creem que Jesus vai voltar. Parece que essa parte da Bíblia foi deletada. Porque quando você olha, e essa atitude não é apenas dos congregados, mas também de pessoas membros, não apenas de novos convertidos, mas de pessoas que já têm anos de igreja, que já podiam dar entrada na aposentadoria, 35 anos de carreira ministerial, já podiam dar entrada dentro de evangelho. Podemos também ver essa mesma atitude, infelizmente, na vida de muitos líderes, pastores renomados, escritores, grandes palestrantes, nomes difuntos da atualidade e ao longo da história, que aos nossos olhos humanos, aparentemente se portam e vivem uma vida que parece que Jesus não fosse voltar. E quando eu me refiro a eles, eu também me ponho no lugar deles. Será que os meus colegas de faculdade, os meus vizinhos, os colegas de trabalho, os meus familiares, ao olharem para mim, eles observam alguém que de fato está esperando Jesus voltar? Ou não? Então, os interesses da igreja mostram quais são as suas expectativas. Parece que estão tão preocupados com as coisas daqui da terra que se esquecem. Jesus vai voltar. Não se esqueçam que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e Jesus voltando implica de que haverá o acerto de contas. Haverá o julgamento final. E para que haverá o julgamento final? Para que venhamos ser julgados de acordo com as nossas obras. Haverá um julgamento final para que ninguém tenha dúvida de que a sentença que será dada a cada um será resultado das suas obras. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um será responsável pela sua própria vida diante daquele dia. Cada um. Então, Jesus voltar implica de que haverá um acerto de contas. Como eu tenho me portado a minha vida? Então, nos faz pensar e dizer: misericórdia de mim, porque eu tenho sido falho, eu tenho sido imperfeito. E se você tem pensado assim, glória a Deus por isso. Porque é essa sensação que deve habitar no nosso coração. Se olharmos para nós mesmos e não, eu estou vivendo complicado, prefiro dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque às vezes eu cometo algumas coisas que eu não gostaria de cometer, mas o Senhor sabe do meu coração. Agora diga a Deus: Senhor, tu sabes que eu não desejava fazer, tu sabes que eu não desejava ter esse sentimento, tu sabes. Ele não é alguém que nós podemos ludibriar, é dele. Fale a Deus, seja sincero. Se é sincero, se essa oração é sincera, pode acreditar. Se pecarmos, filhinhos, se pecarmos dessa maneira, temos um advogado junto ao Pai. Mas para pecado premeditado, o que nos resta é juízo e não misericórdia. Mas o texto segue dizendo, meus irmãos, que eles deveriam voltar para Jerusalém. E voltar para Jerusalém implicava também que os seus planos, os seus projetos de viagem, a sua retomada de vida, tudo isso que eles já estavam planejando, o caminho de Emaús, os discípulos já sabiam mais ou menos o que eles iriam fazer, iam voltar para casa, Jesus tinha morrido, pensávamos que era o Messias, mas não foi, a
aquele que iria redimir Israel. Então cada um tinha os seus planos, né? Alguns voltaram a pescar, outros voltaram para casa, cada um tinha os seus planos. Jesus vem, passa um período de tempo com aqueles homens e com aquelas mulheres. Eles desfazem as malas, rasgam os seus planos e os seus projetos que estavam sendo formados até então. Quando o medo começa a passar, eles começam a ver o que é que eles vão fazer. E agora eles assumem a missão de Jesus. E tu quiseres, eu faço. Eles estavam dispostos a renunciar e sacrificar para que a vontade de Deus prevalecesse em suas vidas. Isso é maravilhoso. Os irmãos do caminho de Emaús, não sei o que eles iriam resolver, as famílias voltaram e de lá foram para o mundo, ganhar o mundo para Jesus. Pedro e os discípulos estavam pescando, saíram para receber o encargo e ir por todas as nações pregando o Evangelho. Pescar agora não é mais o foco principal. Eu vou lhes sustentar, eu vou usar mãos para lhes sustentarem, porque agora vocês vão ser pescadores de homens. Sacrifiquem os seus sonhos. É difícil sacrificar projetos pessoais, sonhos, metas, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Mas foi justamente isso que Deus exigiu daqueles discípulos, sabendo que alguns deles foram conduzidos à morte. Esses dois do caminho de Emaús, não sabemos o seu fim, não sabemos o que sucedeu, mas talvez se eles estivessem indo para casa, pudessem viver uma vida pacata até o fim das suas vidas. Mas voltaram, foram para Jerusalém, e se permaneceram com os discípulos, tiveram o mesmo fim que eles. Enfrentaram o florescer, o grande crescimento da igreja, mas talvez sofreram com a perseguição tremenda. É tão mais fácil viver uma vida tranquila, longe do propósito de Deus. É tão fácil. Mas o que Deus espera de cada um de nós é que haja o ardente desejo de dizer: Senhor, eu quero me submeter, eu quero pagar o preço necessário, eu quero renunciar o que precisa ser renunciado, eu quero sacrificar o que precisa ser sacrificado, para que a tua vontade prevaleça na minha vida. Aqueles irmãos estavam unidos, juntos, adorando e rendendo louvores ao nosso Deus e ao nosso Pai. Observe o versículo do número 14: e todos perseveraram unânimes na oração. Está aí uma igreja que vai ser alvo da ação do Espírito Santo. É uma igreja que está em constante oração. Perseveravam na oração, apesar dos desafios, dos desencontros. Era uma igreja que estava junta, era uma igreja que estava unida, era uma igreja que estava suplicando a presença de Deus. Era uma igreja que entendia que dependia do Senhor para sobreviver e que dependia de Deus para existir. É essa igreja que vai ser alvo das promessas de Deus. É esse povo que vai ser alcançado pelas promessas de Deus. E é esse povo que vai alvoroçar o mundo então, levando uma mensagem de transformação aos quatro cantos da terra. Pessoas que entendiam que necessitavam do auxílio de Deus, estavam juntos em oração. Tem prova maior que eles entendiam que dependia de Deus para viver, para existir, para expandir? Dependência e a receita. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a olhar para a Escritura e dizer: Senhor, o que eu posso aprender com esses irmãos? Porque esse deve ser o nosso grande prazer na leitura. Senhor, eu quero ler, quero me banquetear com a Tua Palavra e quero que o Senhor possa falar ao meu coração. Eu quero aprender com os erros de algumas pessoas cometeram. Quero que o Senhor me dê sabedoria para não fazer os mesmos erros. Mas eu quero que o Senhor também me dê sabedoria, ó Deus, para acertar como muitos deles acertaram. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça para aprendermos a obedecer a palavra de Jesus, a despeito de qualquer interesse pessoal, a despeito de qualquer desejo do nosso coração. Que haja no nosso coração um profundo desejo de colocar Jesus e a sua palavra no centro das nossas vidas, e que a nossa vida seja um reflexo de alguém que espera pela volta de Jesus.
Que o Senhor nos dê sabedoria de como, uma forma pessoal e como igreja, aprender a sacrificar o nosso Isaac, aprender a renunciar ao que precisa ser renunciado, para que a vontade soberana de Deus prevaleça nas nossas vidas. Que o Senhor nos faça, através do seu Espírito, cada dia mais sensíveis à necessidade de estarmos juntos, unidos, em um único pensamento, em uma única visão, como um só homem, olhando e buscando. Que a dor do irmão me faça também, que a lágrima do irmão me faça chorar, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Que Deus nos faça cada dia mais um povo unido, unânimes, todos unidos, juntos, com as suas falhas, com as suas imperfeições, com os seus traumas, com as suas histórias de vidas, mas todos eles unânimes, em um único pensamento. Precisamos de Deus para viver, precisamos de Deus para sobreviver, e sem Deus nós não vamos conseguir avançar. Que essa seja a realidade da Igreja Evangélica Batista em Afogados, que essa seja a sua realidade como casal, que essa seja a sua realidade de uma maneira individual, que essa seja a realidade do pastor dessa igreja. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia e pela graça de aqui estarmos reunidos. Te louvamos pela tua palavra lida e exposta nessa noite. Te pedimos, te suplicamos que o Senhor possa nos trazer orientação, que o Senhor possa nos dar a sabedoria necessária a fim de aplicarmos as verdades que nessa noite foram compartilhadas. Desejamos ser um povo cheio do teu Espírito, desejamos ser um povo usados e ousados a fim de ganhar almas para o teu reino. Mas nos ensina, ó Deus, a obedecer, a renunciar, a sacrificar, a vivermos na expectativa de que Cristo Jesus pode voltar a qualquer momento, e que isso nos faça, nos policie as nossas atitudes como igreja e de uma forma pessoal. Nos ajuda, ó Deus, a amar o meu irmão. Me ajuda, ó Deus, a ser instrumento de bênção no meu irmão. Repreende, ó Deus, no nosso meio todo sentimento de discórdia, todo sentimento de divisão, todo sentimento de maledicência, todo tipo, ó Deus, de declarações que, em vez de produzir amor e união, produzem divisão e contenda, mas que entre nós reine o teu Espírito Santo. E que cada um de nós, apesar das nossas imperfeições, das nossas falhas, haja o sentimento de estarmos juntos, unidos e reunidos a esperar o teu Filho Jesus, que não tardará. Em nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.